Pessoal, olá! Bom, sejam novamente bem-vindos, né? Nós começamos já a conversar, a conversar pelos PDFs de um tema interessante, que é o tema recursos. Pessoal, esse tema recursos, ele é o tema que mais cai na prova de vocês, seja como opção da peça, o examinador gosta muito do recurso para uma peça de segunda fase, ele gira muito ali em torno do recurso sentido estrito e da apelação, são os dois preferidos, mas outros também podem ser cobrados, tá? O agravo em execução, que é após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já foi cobrado mais de uma vez. Além deles, embargos infringentes e de nulidade também já foi cobrado, salvo engano, uma vez. E a revisão criminal, que não é bem um recurso, é uma ação autônoma também após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, também já foi cobrada. Então, assim, nós temos uma infinidade de possibilidades que o examinador tem para cobrar conteúdos dentro do recurso. Por que é interessante para ele cobrar o recurso sentido estrito ou a apelação? Porque são as duas teses em que é possível fazer com que o examinando pense nas mais variadas teses possíveis, principalmente na peça de apelação, tá? Mas por que eu começo com vocês com o recurso em sentido estrito? Porque o artigo 581, de acordo com a melhor doutrina, tá? Esse artigo 581, ele é um artigo cujo rol ele é taxativo. Existem doutrinadores que discordam, que existe uma ampliação, a possibilidade de uma interpretação extensiva, estendendo esse 581 para algumas outras hipóteses que não estão ali no rol. Mas para a prova de vocês, o que vocês vão levar é o artigo 581. Então, qual que é a ideia? Na hora que vocês pegarem o enunciado da peça, vocês vão jogar aquele problema dentro do artigo 581. Se não estiver nas possibilidades, nos requisitos do artigo 581, muito provavelmente vocês vão estar diante de um recurso de apelação. Então, se falar que teve uma determinada decisão, no qual o réu quer se insurgir em face dela, no qual o réu não concorda, quer dizer, já teve uma decisão em primeira instância ou uma sentença em primeira instância. Pega isso, tá? Essa fundamentação, qual foi o motivo, a motivação daquela sentença ou a motivação daquela decisão e coloca ali no artigo 581. Se não estiver dentro do rol do artigo 581, é muito provável que a sua peça seja uma apelação. Então é por isso que eu começo com o artigo 581, com recurso sentido estrito, para que você possa perceber quais são as hipóteses do artigo 581. Assim, o recurso subsequente vai ser a apelação, porque vocês vão conseguir verificar a diferença entre o recurso sentido estrito e a apelação. É muito mais difícil eu trazer para vocês a apelação, primeiro, que é uma peça residual, ou seja, ela só vai ser cabível se o resi não for cabível. Porque se o resi for cabível, ele é prioridade. Então, é muito mais difícil eu dar a apelação primeiro, que é o recurso genérico, e vai caber no caso de lacuna do artigo 581, por exemplo, né? Do que eu fazer essa jogada de trazer o artigo 581 primeiro, de trazer o recurso em sentido estrito primeiro, tá? Então, bom, a gente precisa falar algumas coisinhas, né? Porque diferentemente das outras peças que a gente estava vendo, essa peça ela tem uma peculiaridade, porque ela tem dois prazos diferentes, ela tem um conteúdo mais diferenciado dentro da peça. É como se nós tivéssemos duas peças dentro de uma só. Nós temos a peça de interposição e nós temos a peça das razões. Pessoal, entendam o seguinte, a interposição do recurso é a manifestação da vontade de recorrer. Eu estou falando para o juiz, eu quero recorrer. Por favor, me dê o segundo prazo para eu oferecer as razões, que é de fato a defesa do réu, que é de fato o argumento ou os argumentos a serem utilizados. Então, quando a lei fala assim, o recurso em sentido estrito será interposto no prazo de 5 dias, quer dizer que aquele réu, aquela pessoa tem um prazo de 5 dias, prazo processual penal, para manifestar a sua inconformidade e a vontade de recorrer. Juiz, eu quero. E aí, depois desses 5 dias, pelo resi, pelo recurso em sentido estrito, vai se abrir um novo prazo de 2 dias
para você poder oferecer as razões. E aí é de fato a defesa do cliente, tá? Na vida real, né, como que isso funciona? Exatamente assim. É uma peça de interposição separada, e aí depois, na hora que a gente tem normalmente o último dia do prazo, o advogado é assim, a gente junta as razões que é a defesa do cliente. Então, são duas peças separadas. Para a prova da ordem, isso não existe. Você não vai separar as duas peças, vocês vão fazer duas em uma só. E não é interposição numa folha e as razões começando na outra, não. É uma na sequência da outra. Então, pode ser que aquela parte da interposição, que são os 5 dias do reze, ocupem ali na sua folha 2/3 da folha, é o que normalmente ocupa. E aí o aluno fica em dúvida, será que eu continuo as razões logo abaixo ou será que eu viro a minha folha? Vocês vão continuar logo abaixo. Explico. As peças de recursos, todas elas são bem grandes, justamente porque elas têm essa interposição antes. E as outras peças não têm. Memoriais não têm, relaxamento de prisão, resposta à acusação. Então, ali você ganha espaço. Quando é um recurso, você perde espaço por causa dessa interposição. Então, se a interposição ela ocupa 2/3 da folha, não existe motivo algum para você perder mais 1/3 da folha. Isso vai te fazer falta lá no final, na hora que você precisar de espaço para os pedidos, tá? Então, é uma na sequência da outra, mas daqui a pouco eu jogo um modelo aqui para a gente poder debater, tá? Antes disso, eu quero passar o olho com vocês no artigo 581 para a gente conhecer as hipóteses, ficar um pouco mais familiarizado com esse recurso em sentido estrito, tá? Porque ele é cabível diante de uma infinidade de decisões. O recurso, pessoal, em sentido estrito, ele busca reformar decisões, olha aqui o povo me chamando, decisões que são decisões conhecidas como sendo interlocutórias. O que são, né, decisões interlocutórias? São aquelas decisões que normalmente são proferidas no meio do processo. Decisões interlocutórias são muitas das vezes aquelas decisões que têm força de definitiva. O que é ter força de definitiva? Quer dizer que ela não encerra o processo, ela não é uma sentença de absolvição, ela não é uma sentença de condenação. O que ela é uma decisão que termina, às vezes, um procedimento, que decide algo no meio do processo que é de suma importância. Então, cabe ao réu, se tiver sucumbente, o que é o réu sucumbente? Que acha que está prejudicado, realizar o devido recurso. E aí a grande dúvida ali na prova é se vai ser um recurso em sentido estrito ou se vai ser uma apelação. Beleza? Tá. Então, pessoal, entendam, na regra geral, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis, assim como são os despachos, tá? Porém, temos a exceção, que é o recurso em sentido estrito, que é o artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, não é qualquer decisão interlocutória que vai ser recorrível pela interposição do recurso em sentido estrito. Estamos ali, então, dentro do rol do artigo 581, é isso que vocês vão levar para a prova de vocês, tá? Beleza, então presta bem atenção aqui. Quando a gente interpõe o recurso em sentido estrito, nasce para mim um outro prazo, que a gente viu de 2 dias, para ofertar as razões que é a defesa do meu cliente. O que vai acontecer na sequência processualmente falando? Intima-se a acusação para que a acusação ofereça contra-razões às minhas razões do recurso em sentido estrito. Então, presta atenção aqui no ato processual. Interposição do recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Lembrem que é um prazo processual penal, tá? Beleza. Na sequência, mais 2 dias para que eu oferte as minhas razões. Na sequência, intimam a acusação como o Ministério Público para que ele, dentro de 2 dias, oferte as suas contra-razões, tá? Beleza. Aqui, na prova da ordem, já caiu o inverso. Já caiu o Ministério Público, na historinha, contava para vocês, tá? O Ministério Público interpôs o recurso, na época era de apelação, ele interpôs o recurso de apelação, porque a sentença tinha sido uma sentença absolutória, então ele não concordava. Ofertou as razões, e vinha lá o conteúdo das razões, dentro da questão, né, resumidamente o que o Ministério Público estava alegando, e abriu o prazo para vocês.
E aí o aluno ficou sem saber o que fazer, porque não sabia qual era o ato processual seguinte, porque estava muito adaptado a fazer o quê? Interposição e depois razões. Esquecia o que vinha depois. Então, no caso da prova falar que o Ministério Público que recorreu, que interpôs, ofereceu as razões, claramente o que você vai ter que fazer para o seu cliente? Oferecer as contrarrazões. O que são as contrarrazões? É você fazer um bloqueio naquilo que o Ministério Público está falando nas razões dele. Então, diferentemente do primeiro caso que a gente viu, onde tem interposição mais razões, no caso de contrarrazões, você não vai ter a peça de interposição. Você vai começar direto nas contrarrazões. E aí a peça não vai se chamar razões do recurso sentido estrito. Vai se chamar contrarrazões, tudo junto, é uma palavra só. Contrarrazões do recurso em sentido estrito, tá? Eu optei por pontuar isso aqui, porque é algo que é até difícil explicar pelo PDF, pela dificuldade que o aluno tem de se colocar no lado inverso, no lado das contrarrazões. Isso é possível, tá? A questão falar que a sentença foi absolutória, o MP não concordou, recorreu, e agora? Que peça você faz? Contrarrazões do recurso sentido estrito, contrarrazões da apelação, depende do recurso que o Ministério Público apresentou. Sobre contrarrazões, caiu uma vez só, tá? Já faz um pouquinho de tempo, então não quer dizer que não possa ser cobrado, tá? Então fiquem atentos. Por que eles não cobram muito contrarrazões? Porque é uma peça mais fácil. Por que é mais fácil? Porque já existe uma interposição, já existem razões ali. A questão vai ter que te dar o que o Ministério Público está alegando dentro das razões dele, em formato de uma redação, em formato de um texto, em formato de questão. Então, você sabe nas contrarrazões o que você tem que debater. Você tem que debater tudo aquilo que o Ministério Público está apontando. Então, é mais fácil, porque fica mais claro, fica mais expresso ali, né? Por isso que eles não gostam muito de cobrar contrarrazões, mas vale a pena falar isso aqui para vocês. Fechou? Beleza. O recurso em sentido estrito, gente, além de ser uma peça diferenciada, que tem um rol para ele, do artigo 581, ele tem mais uma coisa interessante, desculpa, que é lá do artigo 589 do Código de Processo Penal, que é o efeito de retratação daquela decisão. Então, existe no recurso em sentido estrito algo que a gente chama de juízo de retratação. O que é isso? Consiste no fato de que o juiz que proferiu aquela decisão, no qual eu estou interpondo o recurso porque eu não concordo, estou impugnando, este mesmo juiz que proferiu a decisão, na hora que ele recebe essa interposição, lembra que são peças diferentes em tempos diferentes, na hora que ele recebe essa interposição, ele verifica e fala assim, eu acho que eu vou rever minha decisão. Pode ser que ele tenha razão. E ele mesmo pode modificar a sua decisão a partir do recurso que foi interposto ali. Então, o juízo de retratação é o quê? A possibilidade que o juiz que proferiu a decisão tem de reconsiderar a sua própria decisão, revendo a sua própria decisão e podendo alterá-la, sem a necessidade desse recurso ter que subir para a segunda instância, porque às vezes não tem necessidade da gente jogar isso, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se de fato foi um erro em primeira instância, se de fato foi um equívoco que o juiz cometeu ali, e ele, por intermédio do recurso, já achou o erro dele, tá? Então, existe essa possibilidade, esse juízo de retratação. Não são todos os recursos que tem. Os recursos que tem são o recurso em sentido estrito, que tem essa possibilidade do juízo de retratação, e este juízo de retratação tem que vir na peça de vocês de interposição, que a gente vai ver aqui já, né? Vou jogar na tela para vocês. Tem que vir falando sobre isso, é pontuado esse conhecimento, tá? Além dele, o agravo em execução. O agravo em execução é aquela peça que a gente vai manejar depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando o réu já começa a cumprir pena. Então, o réu começa a cumprir pena, por exemplo, a gente quer buscar progressão de regime, que ele saia do fechado para o semiaberto. O juiz da vara das execuções penais indefere o meu pedido. Mas eu tenho razão. Posso recorrer? Posso. Qual é o recurso? Agravo em execução. Esse agravo em execução, gente, também tem o juízo de retratação. É a mesma situação que a gente acabou de falar aqui do reze. Esse juiz que indeferiu a progressão, ele pode fazer a recontagem ali e perceber que, de fato, ele errou e ele mesmo modificar, tá? O agravo em execução e o reze, eles são recursos muito parecidos, muito semelhantes. O prazo de interposição, por exemplo, é o mesmo, são 5 dias. O prazo para ofertar as razões
é o mesmo, prazo de 2 dias. Inclusive, alguns incisos do artigo 581, que são incisos do rese, eles foram revogados por conta do nascedouro do recurso de agravo à execução. Então, quando o agravo à execução ele nasceu, acabou revogando tacitamente alguns incisos do artigo 581 que está indo no material de vocês. Porque ele passa a não ser rese mais para ser um agravo à execução. Porque o inciso que estava ali no 581 e que antes era um rese, está falando de pena. Está falando de cumprimento de pena. Então não cabia mais o rese. Porque agora a gente tinha um agravo, a gente tinha um recurso que era o agravo à execução só para essa situação. Tá? Então a gente vai ver isso aqui ao longo desse vídeo aqui também. Tá? Então eles são recursos muito parecidos, o prazo é o mesmo, a gente tirou alguns incisos do 581, jogou para agravo à execução. Então só lembrar que por eles serem parecidos, ambos possuem o juízo de retratação. Assim vai ficar fácil, tá? Então lembra que o juízo de retratação ele nasce com o rese, depois do rese nasce o recurso de agravo à execução, que pega os mesmos efeitos que o rese, pega até alguns incisos que eram dele, inclusive o juízo de retratação, e temos o terceiro recurso e último que tem o juízo de retratação, que é a carta testemunhável. A carta testemunhável, que não tem absolutamente nada a ver com testemunha, é o recurso que é cabível contra o indeferimento do recurso em sentido estrito e do agravo à execução. Então, se o juiz ele olha o seu rese e fala, ah, não, ele apresentou fora do prazo, o prazo para interpor era de 5 dias, ele interpôs no prazo de 6 dias, no último dia, no 6º dia, e você fica indignado, fala, não, no meu cálculo foi no 5º dia. Então, como que você vai fazer para o juiz rever aquela contagem? Mediante a interposição de carta testemunhável, que também é um recurso. E essa carta testemunhável ela vai ser cabível somente contra essas decisões em relação ao rese e em relação ao agravo à execução. Então é só pensar aqui, o rese e o agravo à execução, eles são gêmeos, não são univitelinos, não são idênticos, mas eles são gêmeos, eles são muito parecidos. E para os dois existe um recurso específico, que é a carta testemunhável. Esses três possuem um efeito retratativo, possuem o juízo de retratação. Então o juiz, em primeira instância, ele mesmo pode rever ali a sua própria decisão e voltar atrás. Não precisa necessariamente subir para o tribunal, beleza? Então tá, esse efeito chamado então de efeito regressivo, né? O juiz que proferiu a decisão, ele pode se retratar, ele pode rever a sua própria decisão e essa informação tem que ir na petição de vocês, tem que ir na interposição, beleza? Tá, então vamos ver algumas situações do artigo 581, não vamos ver todas para não ficar muito extenso, até porque tá indo no PDF de vocês. A gente vai ver somente aqueles incisos que eu acho que pode vir a cair. Lembrando que o preferido do artigo 581 para a banca é o inciso 4, da decisão de pronúncia, mas já a gente chega lá. O inciso 1, que fala sobre rejeição de denúncia ou queixa, e é a mesma coisa de não recebimento da denúncia ou queixa, também é bastante perguntado, mas mais como pergunta, como questionamento, tá? Então, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, ou a vítima, quando oferta a queixa, na sequência, o juiz ele tem que fazer um ato processual, que é receber essa denúncia ou queixa ou rejeitar. No caso dele receber essa denúncia ou queixa, falar, vamos prosseguir com a ação penal, não cabe recurso. O que pode caber é habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação impugnativa, é um remédio constitucional para algo que está errado, para algo que está doente. Essa é a ideia, tá? Então, HC não é recurso, HC é ação. A prova vai te perguntar qual é o recurso. Recurso de recebimento de denúncia ou queixa não cabe nenhum, ok? Agora, de rejeição cabe, que está lá no artigo 581, inciso 1. Caberá recurso em sentido estrito, essa é a ideia. Cuidado com outra coisa aqui, e que eles vivem perguntando também em questão discursiva. É possível que essa rejeição tenha se dado no âmbito do juizado especial criminal, no rito sumaríssimo. Vamos lembrar, juizado especial, nós temos ali as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que são crimes de até 2 anos de reclusão. Lembrando que se tiver aumento de pena, a gente automaticamente sai do juizado e passa para o rito sumário muitas das vezes. Ok. Se eu estiver dentro do juizado, o juiz também vai ter que tomar essa medida de receber ou rejeitar aquela determinada denúncia. A diferença
É que lá ele vai fazer isso dentro da audiência, né? A gente já viu sobre o rito do juizado especial em vídeos anteriores. Então, se isso acontecer no juizado especial, o recurso não vai ser recurso em sentido estrito, não vai ser o do 581, vai ser uma apelação no prazo de 10 dias. Priscila, por quê? Porque a Lei 9.099, que é a lei que rege o juizado especial civil e o juizado especial criminal, deu para essa hipótese o nome de um outro recurso. Então, vai estar lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, que é a lei do GCRIM, do juizado especial, falando que da rejeição da denúncia da queixa e da sentença, que é aquela sentença final, caberá a apelação. E o prazo para apelar lá também é um prazo diferente do CPP, que a gente vai ver no próximo, tá? No próximo recurso. Lá o prazo é de 10 dias, é um prazo único, tanto para interpor quanto para razoar. Você tem que fazer tudo isso dentro de 10 dias. Então, cuidado, rejeição de denúncia dentro do juizado especial. Aí vocês vão ter que verificar que crime que é, o que está acontecendo ali. Vai ser uma apelação no prazo de 10 dias. Se não for GCRIM, é um recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1. Fechou? Tá. O inciso 2 fala sobre incompetência do juízo. O inciso 3 fala julgamento de exceções, exceto a suspeição. Vou pontuar algumas coisas aqui em relação à prática. Vocês vão fazer um recurso em sentido estrito da incompetência do juízo ou das exceções quando ainda não tiver tido uma sentença. Por quê? É possível que tenha sido, a prova vai falar, que tenha sido arguído a incompetência do juízo em sede de memoriais. Lembrando que memoriais é o ato que vem antes da sentença do juiz de primeiro grau, que vai absolver ou que vai condenar, certo? Tá. Vamos supor que nos memoriais, que foi que a gente alegou, a prova contando, que o advogado alegou ali nos memoriais que seria o órgão incompetente, de acordo com as normas do Código de Processo Penal. O juiz, na sequência, ele tem que dar a sua sentença final. Então, na sentença, ele fala o seguinte: eu absolvo o réu, eu não sei o quê. Vamos supor que nessa sentença ele fale assim: julgo extinto processo, tendo em vista que de fato é incompetência do juízo, remeta os autos ao juízo competente. Estou dando um exemplo. Gente, nessa situação, não foi uma decisão tomada no meio do processo. Isso não é uma decisão interlocutória. O RES é para decisões interlocutórias. Essa decisão ele tomou quando e como? No final, em sede de sentença. Não é uma decisão interlocutória. Se é sentença, o recurso cabível não é o RES. O recurso cabível será a apelação. É a apelação que a gente vai manejar depois de uma sentença proferida pelo juiz. Então, cuidado. Essa etapa que fala de incompetência do juízo, de julgar procedentes as exceções, é se isso acontecer no meio do processo, durante o processo. Então, imagina ali que o juiz recebeu a denúncia e 3 dias depois eu vi que ele era incompetente. Fiz uma petição simples, falei, juiz, você é incompetente, deveria estar ali no juizado especial, tanto faz, gente, qualquer motivo. Aí o juiz vai e fala sobre a incompetência do juízo. Ele alega que ele é, de fato, por exemplo, incompetente. O Ministério Público não concorda e ele quer recorrer. Qual é o recurso? Recurso em sentido estrito. Por quê? Porque aí é uma decisão interlocutória. Ela tem força de definitiva e ela está no meio do processo. Ela não é uma sentença terminativa. O que é uma sentença terminativa? Que termina um procedimento, né? O que ele está fazendo no meio ali é fazendo decisões importantes com força de definitiva, mas que não são terminativas, não terminou processo nenhum, tá? Beleza. Lembrando que da suspeição do juiz, amigo íntimo, etc e tal, a gente não tem recurso disponível. Então, da suspeição, o recurso cabível não será nenhum. Essa decisão ela é uma decisão irrecorrível, ok? Beleza. Inciso 4, que é a grande sacada, do examinador, é o que ele mais gosta, que fala sobre a decisão de pronúncia. Então, nós aqui estamos no rito do tribunal do júri. Então, vale muito a pena, pessoal, vocês estudarem um pouquinho sobre o tribunal do júri em concorrência com esse material de recurso em sentido estrito. O do tribunal do júri já foi na semana passada, salvo engano. Então, vocês têm esses dois aí para poder fazer essa casadinha, tá? Para poder relembrar. Na primeira fase do tribunal do júri, não é aquela fase que temos plenário,
né, que temos o juiz, que temos o conselho de sentença, não é essa etapa. É aquela etapa que tem uma audiência de instrução e julgamento, onde o juiz ele vai decidir se vai pronunciar o réu, impronunciar o réu, desclassificar o crime por algum motivo. Ele entende que não é um crime doloso contra a vida, por exemplo. Lembrando que o latrocínio não está no rito do tribunal do júri. Então, se ele entende ali que é um latrocínio, ele vai mandar para o juiz singular. É uma desclassificação. Ou absolvição sumária, que é aquela absolvição antecipada. Então, ele tem essas 4 possibilidades ali na primeira fase. Aqui, se o juiz der uma sentença de pronúncia, o recurso que será cabível vai ser o recurso em sentido estrito. Então, por que o examinador ele gosta muito de pedir este inciso? Porque você tem que pensar em bastante coisa, como, por exemplo, como é o rito do tribunal do júri, quais artigos eu posso utilizar, o que eu posso fazer aqui dentro. É mais interessante pedir o inciso 4 do que o inciso 1, que é uma mera rejeição de denúncia ou queixa em peça, né? Então, lembre-se que da pronúncia e da desclassificação do crime vai caber recurso em sentido estrito. Da impronúncia e da absolvição sumária vai caber a apelação, tá bom? Então, é consoante com consoante, vogal com vogal. Pronúncia e desclassificação começa com consoante, razão pela qual cabe o recurso que começa com consoante, recurso em sentido estrito. Impronúncia, absolvição sumária começam com vogal. Em pronúncia, a absolvição sumária, caberá o recurso de apelação, que começa com vogal, tá? Assim, na hora da prova vai ficar mais claro, ok? Tá. Então, fiquem atentos a essa questão da pronúncia, que é o mais cobrado, fechou? Tá. Outro que eu quero falar com vocês é sobre a extinção de punibilidade. Tem um inciso, são os incisos 8 e 9, que tratam sobre a extinção de punibilidade, lá do artigo 581. Fala que caberá recurso em sentido estrito da decisão que decretar prescrição ou que julgar por outro modo extinta a punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal, por exemplo. Tá? Ou que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Ou seja, que concedeu a extinção de punibilidade ou que rejeitou. É a mesma situação daquela questão que a gente falou da incompetência do juiz. Se o juiz decidiu pela prescrição na sentença, naquela sentença da AIJ, depois dos memoriais, não vai ser rese, vai ser apelação, porque é uma sentença, não é uma decisão interlocutória, não foi no meio do processo, ele termina uma fase, uma etapa processual. Se isso foi no meio do processo, aí ok, aí vai ser cabível recurso em sentido estrito. Então, por exemplo, o processo teria que prescrever hoje. E nós estamos no meio do processo. O juiz recebeu a denúncia faz 1 ano. A gente ainda está ali rolando. Eu vejo que prescreveu, faço uma petição simples e junto falando para o juiz que está extinta a punibilidade do meu cliente. O juiz indefere meu pedido no meio do processo. Decisão interlocutória. O que eu posso fazer? Recurso em sentido estrito. Então, é a mesma ideia do que a gente falou sobre a incompetência, tá? Decisão do juiz de primeira instância que concede ou denega a HC. Pessoal, artigo 581, inciso 10. Então, existe a possibilidade do quê? Da gente fazer um habeas corpus para o juiz de primeira instância e ele, por exemplo, não aceitar ou aceitar. Quando é que um habeas corpus meu vai para o juiz de primeira instância? Quando a entidade coatora tiver sido delegado de polícia, por exemplo. Então, se o delegado prende uma prisão em flagrante, por exemplo, eu posso ajuizar um habeas corpus? Posso. Quem é que vai decidir o HC, no caso de uma prisão ilegal? Só que ela não é uma peça privativa de advogado, por isso que não vai ser cobrado na sua prova. Quem é que vai julgar? O juiz de primeira instância. Mas se foi o juiz de primeira instância que prendeu, deferiu, por exemplo, o pedido de prisão preventiva, para onde vai meu habeas corpus? Para cima, Tribunal de Justiça. E assim sucessivamente. Foi o TJ que prendeu, STJ. Foi o STJ que prendeu, STF, que a gente pode ter for por prerrogativa de função, por exemplo, né? Começa já o processo no STJ. Se prendeu lá, então eu tenho que pedir para o STF. Sempre vamos sumindo. Então, cuidado aqui com essa pegadinha. Porque o inciso é claro, ele fala assim, caberá ao rese da decisão que conceder ou denegar a ordem de habeas corpus, presta atenção, do juiz de primeira instância. Então, é na hipótese do delegado prender,
Fiz um HC pedindo para o juiz de primeira instância, aqui de Varginha, e ele denegou. Qual é o recurso? Recurso em sentido estrito. Ok? E acaba aqui. Se aconteceu uma outra coisa, por exemplo, o juiz de primeiro grau que prendeu em preventivo, eu não concordo. Faço um HC para o TJ. E o TJ fala assim, não, eu mantenho a prisão, não recebo o seu habeas corpus, não concordo. Aí cabe recurso? Cabe, mas não é o res mais, porque aí agora a gente já está em segunda instância. O recurso vai ser o recurso ordinário constitucional, chamado DERROC. Está lá na Constituição Federal e a gente vai ver no momento oportuno. Então, muito cuidado com isso. Decisão em habeas corpus de primeiro grau que concedeu HC ou negou, cabe res. Decisão de habeas corpus de tribunal, TJ ou TRF para cima, aí eu vou ter o recurso ordinário constitucional, o ROC, para o STJ, por exemplo, e que está lá dentro da Constituição Federal e a gente vê no momento oportuno também, tá? Beleza. Outra coisa interessante para vocês verificarem aí é sobre a inclusão e exclusão de lista geral de jurados. Também já foi pergunta, ele quando vem como questão discursiva, porque cabe recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou excluir esse jurado da lista geral. Então, para você ser jurado, você tem que ser uma pessoa idônea, por exemplo. Você pede seu cadastro, você quer ser jurado. Eles indeferem, não justificam o motivo. Você quer saber qual é o motivo, eles não te dão recurso em sentido estrito. Então, aqui não tem processo, estão entendendo? Aqui é uma pessoa qualquer. Aqui é um João que está na rua que queria ser jurado, ele não foi aceito ali na listagem anual e ele quer entender o porquê, ele quer saber o motivo. Contrata um advogado para saber o motivo, tá? Recurso em sentido estrito, aqui o prazo não é de 5 dias, mais 2 dias, até porque não existia processo nenhum. O prazo vai ser um prazo diferenciado, então vale a pena vocês deem uma lida, porque é um prazo especial de 20 dias, é um prazo único, tá bom? Fora ele, é tudo 5 dias mais 2 dias. E o último que eu quero falar com vocês, que muita gente esquece, é que a apelação, quando ela é ofertada, então, por exemplo, tem a sentença no final do processo. Aí vem a parte e apela daquela sentença. Oferta a interposição de apelação. Pode ser que o juiz não receba a apelação, que é uma peça muito grande e tal. Ele olha e fala assim, essa peça está intempestiva. Ele não juntou dentro do prazo. Então, denego essa apelação. Denegar a apelação quer dizer que ele nem recebeu. Ele não vai nem ler o que está escrito ali, por algum erro, por algum motivo. Cabe recurso? Cabe. Qual recurso é esse? Recurso em sentido estrito. Está lá no artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou julgar a apelação deserta. O que é apelação deserta? Quer dizer que eu ofertei a apelação e não paguei as custas processuais. Tá? Então, lembre-se que denegou a apelação é ainda cabível recurso para poder rever essa situação. Então, lembre, denegou a apelação, recurso em sentido estrito. Denegou recurso em sentido estrito ou agravo em execução, aí eu tenho a chamada carta testemunhável que a gente falou no início desse vídeo. Fechou? Pessoal, em relação ao artigo 581, eram esses pontos que eu precisava passar com vocês. Lembrando que a gente teve uma novidade em 2019, incluída pelo pacote anticrime, né, que diz respeito ao acordo de não persecução penal. Imaginem que eu tenha feito pelo meu cliente com a acusação um acordo de não persecução penal, né? Vocês têm que verificar lá no artigo 28A os requisitos, se cair sobre a ANPP, a possibilidade de se fazer. Nós fizemos ali, o MP fez, o juiz tem que homologar. Se o juiz não homologou, ele recusou a homologação por N fatores, ou porque ele acha que falta requisito, ou ele acha que está insuficiente os requisitos que foram impostos ali pela acusação, ele pede para rever. Então, da recusa dessa homologação, caberá recurso em sentido estrito, foi incluído aí em 2019, artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Fechou? Tá. No PDF de vocês está indo os incisos que foram revogados pelo agravo e execução. Então, deem uma lida, podem estar riscando do VAD de vocês, mas lembrem que é tudo que diz respeito à pena. Tudo que diz respeito após a decisão, após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, tá? Quero rever pena, quero rever medida de segurança, quero benefícios em relação a isso, aí quer dizer que é um agravo em execução,
tá? Mas deem uma lida lá. Beleza. Pessoal, vou colocar aqui para vocês o modelo, só para que vocês possam ver melhor sobre. Nesse programa que eu tô, eu não consigo colocar. Agora que eu vi. Bom, vocês estão com o modelo aí. Aperta um pause aqui, abre o modelo de vocês, que eu vou fazer algumas observações nesse modelo que vocês têm aí, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Muito bom. Ó, recurso sentido estrito. Vocês vão ver que logo na primeira página vai ter assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri da comarca D. Primeiro que esse excelentíssimo senhor doutor juiz é culturalmente aceito, mas o mais correto hoje é ao douto juízo da vara do júri, que a gente remete o processo é ao juízo e não ao juiz, tá? Mas culturalmente ainda é aceito, eles não se importam, mas se quiser colocar de forma mais expressa, seria ao douto juízo da vara do júri da comarca D. Autos do processo número, 3 pontinhos, porque a gente já tem um processo, né? Já tem um processo em andamento. Então, a gente precisa colocar que número é esse. Não posso inventar número, não posso inventar dado, portanto, 3 pontinhos. Nome do recorrente, que é o cliente de vocês. Não precisa qualificar, porque ele já foi qualificado, tá? Nos autos do processo, já existe o processo em andamento. Interposição, olha só, de recurso sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 4. Então, a gente vê que a decisão que nós estamos insurgindo é em relação à decisão de pronúncia, tanto que estamos na vara do júri. Atenção para esse segundo e último parágrafo, que fala o seguinte: requer seja recebido e processado o presente recurso, e caso Vossa Excelência entenda que deva ser mantida a respeitável decisão, que seja encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça com as inclusas razões. Algumas observações aqui. Recebido e processado tem que estar na frase. Então, vocês têm que pedir que o recurso seja recebido e, na sequência, processado. Esses verbos, eles são pontuados. E, na sequência, vai vir o juiz de retratação, olha só. E, caso Vossa Excelência entenda que deva ser mantida a respeitável decisão, ou seja, se você não quiser, né, seu juiz, modificar a sua decisão, porque você pode, que seja encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça, tem que mencionar para onde vai, com as inclusas razões. Poderiam deixar mais completo, vírgula, de acordo com o artigo 589 do Código de Processo Penal. O artigo 589 do Código de Processo Penal fala do juiz de retratação. Se quiser, podem colocar. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OB. Pessoal, local e data. Se pedirem para datar a peça de vocês, a interposição vai ser no 5º dia. Então, eles vão te dar uma data em número, em parênteses, qual é o dia da semana. Você vai fazer o cálculo da data processual penal e vai datar no último dia dos 5 dias, então no 5º dia. Pulem uma linha na folha, razões de recurso sentido estrito, no caps lock mesmo. Recorrente é o seu cliente. Recorrido normalmente é a justiça pública ou a vítima, mas se tratando de ação penal pública, vai ser a justiça pública. Autos número, que já tem. Egrégio tribunal é aquele oi que vocês estão dando para o Tribunal de Justiça. Colenda Câmara é a Câmara escolhida para julgamento deste seu recurso, que são compostos por 3 desembargadores. Vocês estão dando oi para eles. E douto Procurador da Justiça é o representante da acusação em segunda instância. Beleza? Temos o primeiro parágrafo, que é uma rasgação de seda, mas também tem que ter. Não precisa ser igual está aqui, mas tem que ser algo semelhante. Então, aqui em que pese o indiscutível saber jurídico do meritíssimo juiz Acó. O juiz Acó foi quem proferiu a decisão. E o a de quem é para onde está indo o meu recurso, tá? Então, o juiz Acó é aquele juiz que proferiu a decisão em primeira instância, a decisão que eu não concordo. Juízo A de quem é para onde o meu recurso está indo, é quem vai julgar novamente, quem vai rever, tá? Impõe-se a reforma de respeitável sentença que pronunciou o recorrente, que aqui era de uma decisão de pronúncia. Se fosse de rejeição de denúncia, isso aqui seria modificado. Não seria da decisão da sentença que pronunciou, seria da decisão do quê? Da decisão que rejeitou a denúncia, pelas seguintes razões e fundamentos. Dos fatos, de forma bem resumida,
do direito. Vocês vão utilizar tudo aquilo que vocês precisam em prol do cliente de vocês. Então, aqui era uma tese claramente de exclusão de ilicitude. Então, se tinha uma exclusão de ilicitude, o cliente não poderia ter sido pronunciado. Ele não deveria ter ido a júri. O juiz deveria ter feito o quê? Absolvido sumariamente o cliente de vocês. Que a exclusão de ilicitude, ela enseja no quê? Na absolvição sumária, na absolvição antecipada na primeira fase do júri. Então, neste caso, né, nós estamos defendendo que ocorreu uma legítima defesa, artigos 23 e 25, ambos do Código Penal. Portanto, o último parágrafo aí, presentes os requisitos que autorizam a exclusão da ilicitude pela legítima defesa, devendo o recorrente ser absolvido sumariamente, é isso que você quer, com fundamento no artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal. Pessoal, no rito do Tribunal do Júri, quando vocês pedirem absolvição, seja em memoriais, seja em rese, seja em apelação, vocês vão usar o artigo 415. 415 que fala sobre as possibilidades de absolvição no rito do Tribunal do Júri. Nesse caso de excludente de ilicitude, está ali no inciso 4 do artigo 415, deem uma lida. Vem na sequência o pedido das razões recursais. Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido. Esses dois verbos têm que estar no pedido, conhecido e provido. Então, pedindo que as razões elas sejam conhecidas, ou seja, está tempestivo, os requisitos de admissibilidade estão presentes, e provido quer dizer que eu quero a procedência, tá? Então, que seja conhecido e provido o presente recurso, absolvendo sumariamente o recorrente, porque é isso que eu quero, com fundamento no artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal, porque a exclusão da ilicitude se inclui ali no inciso 4 do 415, como eu falei, sob medida de inteira justiça, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Local e data, mesma situação. Para as razões, o prazo de 2 dias. Então, se no primeiro você colocou o último, que seria o 5º dia, você vai continuar a sua soma e vai chegar no segundo dia, que são 5 mais 2, né? Então, no dia número 2 do oferecimento das razões. Fechou? Pessoal, é isso. Bom, falamos de uma forma geral, né, sobre a peça do recurso sentido estrito. Além disso, falamos sobre a matéria processual, né, sobre esse recurso sentido estrito e algumas das hipóteses. Então, eu indico bastante a leitura do RESE, do material, do VAD no que diz respeito ao RESE, e que tenham intimidade e afinidade com essa peça, que essa peça ela pode, de fato, vir na prova de vocês. Tá bom? Pessoal, é isso. Até o próximo encontro. Um beijo!